Oi, queridos, que bom estarmos aqui para dar início a essa jornada de cura divina, esse projeto que nasceu no coração do Senhor, para trazer para o nosso coração princípios bíblicos da palavra dele, que é verdadeira, que é eficaz acerca da vontade do Senhor sobre cura. Amém? Eu creio que quando acabar esse tempo, esses vídeos que vão ficar salvos aqui nessa playlist, você vai poder consultar várias vezes, você vai poder encher o teu coração diariamente com esses princípios e tomar posse pela fé e viver os milagres que o Senhor tem disponibilizado para a tua vida, baseado na obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Eu queria começar, antes de tudo, reforçando que esse espaço, queridos, esses vídeos de apoio espiritual, esse conteúdo baseado na palavra de Deus, ele é todo guiado através do Espírito Santo que coloca no meu coração essas direções de compartilhar aqui os princípios de Deus. E é claro que eu respeito a todos, eu sei que algumas pessoas elas não consideram tão importante essa parte, né, de cuidar da vida espiritual, de cuidar do seu relacionamento pessoal com Deus, e eu respeito. Eu queria deixar aqui frisado que esses vídeos e esse lugar é para aquelas pessoas que creem em cura divina, para aquelas pessoas que creem que Deus ele tem todo o poder de ir além da ciência, como ele foi na minha vida e pode e quer ir na tua vida. Amém? Então, se você é essa pessoa, e eu creio que sim, porque você está aqui nesse vídeo, que crê no poder do Senhor de curar, que crê nos milagres, que crê que Deus é o mesmo, que ele não mudou. Então, essa jornada, esses princípios, tudo que é disponibilizado aqui no canal para tua vida, para esse segmento de cura, é para alcançar o teu coração. Amém? Jesus falou algo muito interessante na época que ele esteve aqui na terra. Ele disse, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E queridos, a palavra de Deus é a verdade absoluta sobre todas as coisas. Jamais eu vou desmerecer a ciência, porque ela me ajudou muito, né? Contribuiu bastante para o contexto que eu tive durante o tempo, né, que eu precisei fazer o tratamento para a esquizofrenia, mas como compartilho com vocês o meu testemunho e o conteúdo que Deus tem colocado no meu coração como missão de transmitir esse apoio da palavra de Deus em oração, nos princípios bíblicos, o que eu posso dizer para você é, Deus é o mesmo, Ele vai além daquilo que nós podemos imaginar ou pensar. Eu provei e vi o quanto Ele é bom, e o desejo do meu coração é que o mesmo milagre ele seja duplicado na tua vida. Se for algum milagre que você esteja precisando especificamente, como eu vivi na área da saúde mental, eu te digo, é possível, porque com Deus tudo é possível. Amém? Continua seguindo aquilo que você tem feito, o apoio que você tem recebido da equipe médica, dos terapeutas, mas não despreza a parte mais importante, que é essa espiritual, a parte com o Senhor, a parte que pode realmente operar um milagre de forma grandiosa e definitiva na tua vida. E assim como Jesus disse que precisamos de conhecer a verdade, que a verdade nos libertará, nós estamos aqui para compartilhar nesses vídeos, nessa série de jornada de cura divina, princípios da verdade bíblica, da palavra de Deus, aquilo que nos leva a viver milagres, a viver transformação. Amém? E eu queria começar essa jornada, queridos, por uma parte muito importante que eu e você precisamos conhecer para poder entender sobre cura divina, para poder tomar posse do milagre nessa área nas nossas vidas. E o primeiro ponto que o Espírito Santo quer falar com o nosso coração, e eu te digo, depois volta nesse vídeo com calma, faz algumas anotações, se depois você tiver dúvidas ou queira perguntar alguma coisa ou acrescentar, tanto você pode deixar nos comentários, como você pode falar comigo pelas redes sociais, tem na capa do canal, meu Instagram, Facebook, tá bom? Vai ser uma alegria para mim falar com você e te responder acerca disso. E queridos, o primeiro ponto, eu fiz aqui algumas anotações para seguir aquilo que Deus colocou no meu coração. Para entender essa verdade da cura divina, nós precisamos ter a certeza do caráter do nosso Deus, da bondade do Senhor. Porque nós escutamos muito, e eu creio que você também escuta, muitas vezes as pessoas dizerem, olha, Deus colocou uma doença na pessoa para que ela fosse tratada, para que ela fosse trabalhada. E queridos, nós vamos ver que Deus não trabalha com ferramentas do inimigo. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, do Pai das luzes, a quem não tem sombra de variação.
Ou seja, Deus não muda, ele é imutável. Deus não usa ferramentas para trazer morte, roubo e destruição. Como a Bíblia fala que o ladrão vem para trazer isso. Não. Deus trabalha com ferramentas que produzem vida. Então é impossível que a gente comece a estudar sobre cura, a entender esse Deus que deseja libertar e curar, sem retirar do nosso coração, primeiramente, esses conceitos que nós ouvimos muito. Deus não vai trabalhar na tua vida, nem vai colocar doença. Agora, o Senhor é poderoso para, diante de um contexto que você esteja passando, de uma enfermidade, de um problema, transformar isso pela graça dele, pelo poder dele, pela palavra dele operando na tua vida. Amém? E é justamente isso que nós vamos ver aqui nessa jornada de cura. Receber palavras do Senhor que irão, juntamente com a nossa fé, produzir a condição de vivermos milagres no Senhor. Amém? Então, queridos, em primeiro lugar, nós precisamos entender o plano original de Deus para a humanidade, entender o caráter dele. Esse Deus que criou todas as coisas boas, criou a mim e a você para um bom propósito. Se você pegar a tua Bíblia aí e você for lá no livro da criação, que é o livro de Gênesis, e você ler todo o capítulo 1, você não vai encontrar o Senhor criando doenças. Você vai encontrar ele criando, dando forma a todas as coisas. E eu queria ler o último versículo do capítulo 1 de Gênesis, que é o versículo 31, que diz assim: E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Nós vemos aqui, queridos, que Deus confirma que aquilo que ele criou havia ficado muito bom. Nós não vemos ao longo do capítulo da criação do Senhor, nós não vemos o Senhor criar doenças, nós não vemos Deus criar maldições, nós não vemos Deus criar morte. Nós vemos ele criar coisas excelentes, que ele mesmo disse, tudo é muito bom. Amém? Então esse é o primeiro ponto que você precisa colocar aí no teu coração, essa pedrinha. Deus não é autor das doenças. E quando ele criou, ele tinha um propósito inicial. E o propósito inicial, queridos, de Deus para mim e para a tua vida era perfeito. Não existia nada de doença. Não existia nenhum contexto que viesse produzir destruição nas nossas vidas. Mas nós também sabemos que quando Adão, ele escolhe ali no Éden comer daquele fruto que Deus havia dito a Adão, olha, você pode comer de todas as árvores, mas desta não. E queridos, eu e você sabemos que Deus nos fez seres livres para que a gente possa escolher. Você está aqui assistindo esse vídeo, acompanhando esses conteúdos porque você escolheu. Você está usando o seu livre-arbítrio para receber a palavra. E Adão também ele tinha esse livre-arbítrio, porque Deus fez o homem com poder de decisão. Adão decidiu comer daquele fruto que não podia. E eu e você sabemos que a partir daquele momento, a Bíblia diz que o pecado ele entrou na humanidade. O homem ele foi desconectado na sua natureza espiritual, no seu homem interior do Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus ele soprou o fôlego de vida num boneco de barro e fez o homem. Sabe o que isso nos diz, queridos? Que Deus tirou do seu próprio ar e fez o homem. Ele botou sua própria natureza no homem. Mas no momento em que o homem ele decidiu, comer daquele fruto, desobedecer aquilo que o Senhor tinha dito para ele. Porque antes do homem ir lá e escolher comer esse fruto, o Senhor falou, olha, não coma, porque certamente morrerás. Mas o homem decidiu comer. E aquele sopro de Deus, a vida de Deus que havia dentro de Adão, no momento, queridos, daquela desobediência, ela foi desconectada de Adão. E é nesse momento que entra na nossa história o pecado, a morte, a doença, as maldições, as coisas que acontecem de ruim em todo mundo. Nada disso tem a participação de Deus. Quando nós começamos a ler a Bíblia, entender a palavra de Deus, nós vamos ver que a nossa história foi concluída na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que se o primeiro Adão, pelo pecado do primeiro Adão, a morte entrou no mundo, a vida entrou pelo último Adão. A Bíblia chama Jesus de último Adão. E quando Jesus vem, queridos, ele sela essa dívida. E nós vamos ver mais sobre isso lá na frente. Mas nesse princípio,
O que Deus quer construir no teu coração é que o plano original dele para minha e para a tua vida é perfeito. Não existe doença, não existe maldição, não existe falta e não existe nenhum tipo de contexto, sabe, que venha para destruir as nossas vidas. Pelo contrário, aquilo que Deus tem foi descrito nas palavras de Cristo. Eu tenho vida e vida em abundância. Amém? Então que você coloque essa pedrinha aí no teu coração, essa convicção: doença não vem de Deus. A doença entrou na história da humanidade, a morte e as outras coisas, quando o pecado entrou através da desobediência de Adão. E o segundo, queridos, ponto importantíssimo dentro desse é entender que a doença, as enfermidades, ela é realmente uma ferramenta do inimigo. Nós sabemos que a doença ela causa roubo, morte, destruição. Cada vez que nós estamos passando um processo de adoecimento ou um parente nosso, nós ficamos desgastados, nós sofremos, sentimos dores. Sabemos que é algo que vem realmente para desgastar a nossa vida. Então sabemos que doença representa uma ferramenta realmente do inimigo para paralisar o homem, para minar a vida do homem. Mas também nós podemos nos alegrar porque a Bíblia diz, lá em Atos 10:38, a Bíblia diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, libertando os oprimidos, porque Deus era com ele. E aqui começa o lado bom da nossa jornada. Jesus veio nos libertar e nos curar dessas coisas ruins que o diabo inventou, essas ferramentas para agredir a humanidade, para ferir a humanidade. A Bíblia nos diz que Jesus foi ungido por Deus, o próprio Filho de Deus recebeu o poder do alto, porque sabemos que Jesus é 100% homem e 100% Deus, mas a Bíblia diz que quando ele estava aqui na terra, ele se esvaziou, ele não teve por consideração que ser Deus seria algo que ele precisasse colocar isso na mais alta estima, mas a Bíblia diz que ele se esvazia e ele assume a forma de servo para servir a minha e a tua vida com aquilo que ele veio fazer, com a missão dele, que foi consertar essa bagunça que Adão começou lá no Éden. Amém? E a Bíblia diz que Jesus ungido, ele vai por toda parte, curando, libertando as pessoas. E aí nós podemos ver que a Bíblia, queridos, também chama as enfermidades de uma opressão, de algo que vem mesmo como um jugo sobre a vida da pessoa, para travar, para impedir. Mas graças a Deus por Cristo, porque a Bíblia diz que a vontade dele é libertar e curar. No momento que eu e você estamos aqui compartilhando o Cristo, a palavra dele, conhecendo mais o plano de Deus, o caráter do Senhor. Você sabia que existe uma unção que está operando agora mesmo na nossa vida por causa da palavra? A palavra está nos libertando de conceitos errados. E a palavra está gerando fé no nosso coração nesse Deus que veio exclusivamente para transformar as nossas vidas, para nos libertar. Amém? E queridos, diante de tudo isso, nós podemos deduzir uma coisa com a palavra de Deus: cura é a vontade do Senhor. Deus não te quer doente, Deus não te quer enfermo, mas Ele quer você desfrutando de saúde na tua vida emocional, saúde física. Ele quer você totalmente livre para viver todos os planos que Ele mesmo projetou para a tua vida. Amém? Mas para que a gente possa viver cura, nós precisamos ter a fé bíblica correta em relação a isso. E o que seria isso, Cláudia? A fé baseada na palavra de Deus, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele diz, para que a gente não baseie a nossa fé em pessoas e nem em circunstâncias. Amém? Aqui nós estamos para falar da parte espiritual. Eu comecei lembrando que você vai continuar fazendo tudo aquilo que você tem feito. Mas aqui nós estamos para falar da palavra, nós estamos para falar da parte espiritual. Fé bíblica, a fé correta, ela vai te colocar no trilho certo do teu milagre. Louvado seja Deus. E aí tem algumas bases bíblicas aqui para nos ensinar que é a vontade do Senhor
E é com essas bases bíblicas que eu vou caminhando para encerrar esse vídeo de hoje. Mas fica aí até o final, faz as tuas anotações porque é muito importante, tá bom? E o primeiro versículo nós vamos ver no livro de Êxodo, no capítulo 15, no versículo 26. A parte B desse versículo diz assim: pois eu sou o Senhor que os cura. Vemos um dos nomes redentivos do Senhor. Deus aqui se manifesta para esse povo como Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que sara, aquele que liberta. E é exatamente assim que ele vai se manifestar na tua vida durante essa jornada, como aquele que cura, aquele que veio para transformar e para libertar. Amém? O segundo versículo está lá em 3ª carta a João, capítulo 1, versículo 2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Queridos, aqui nesse versículo nós podemos ver que a vontade do Senhor tanto é saúde divina como prosperidade. Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Então esse é o segundo versículo que nos mostra que a vontade de Deus é curar. A vontade de Deus é que andemos desfrutando o melhor que Ele tem para as nossas vidas. Provérbios 4, nós vamos ler do versículo 20 ao 22. Meu filho, escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para os que encontra e saúde para todo o seu ser. Aleluia. Eu amo, queridos, esses versículos. A Bíblia está aqui nos mostrando que eu e você precisamos guardar as palavras do Senhor, porque a palavra dele representa saúde para todo o nosso ser. Saúde emocional, saúde física. E mais uma vez Deus nos mostra na palavra que é vontade dele curar. E mais do que isso, que vivamos uma vida de saúde divina. Amém? Essa é a vontade do Senhor manifesta, queridos, na nossa vida. E nós podemos, quando olhamos para a palavra de Deus, ver esse Jesus que curava, que fazia tantos milagres, que transformava a vida de todo mundo, que está aqui agora mesmo transformando a tua vida, a minha. Nós vemos através da vida de Cristo que Deus ele confirma a sua palavra através dos milagres. Cura é uma confirmação da palavra de Deus. O milagre é uma confirmação da vontade dele, boa, perfeita e agradável. Amém? Queria só recapitular rapidamente aquilo que Deus construiu dentro de nós nesse tempo aqui. Primeiro que o plano dele original é que a minha e que a sua vida esteja com todas as áreas completas, sem nenhuma maldição, sem nenhuma doença, sem nada que venha para nos paralisar. O plano original de Deus é o mesmo plano que ele fez quando criou Adão, para a minha e para a sua vida. É por isso que ele enviou Cristo para consertar essa bagunça que chamamos e nos dar condição de vivermos esse plano perfeito, essa condição original que ele criou o homem para viver sem doença e sem maldição aqui nessa terra. Amém? E Deus também construiu dentro do nosso coração hoje, não esquece disso, que é vontade dele curar, que é vontade dele libertar, que ele é o Senhor que sara, o Senhor que liberta, o Senhor que cura. Ao longo dessa jornada, nós vamos observar muito mais desse Senhor que cura através da palavra. E eu tenho certeza que você sairá desses vídeos e desse tempo com o teu entendimento, com o teu coração muito mais conectado e muito mais sensível à voz do Senhor, que deseja fazer algo extraordinário na tua vida. Volte quantas vezes precisar para olhar, para ler, para fazer as anotações. E na próxima semana nós damos continuidade a essa jornada. E eu creio que Deus vai trazer muito mais coisas para o nosso coração. Eu não sei quantos vídeos serão. Deus ainda está trabalhando aqui no meu coração, ao longo desses dias escrevendo. Mas serão vários vídeos. Eu creio que Deus trará um conteúdo completo para que a gente possa estar se alimentando e gerando fé para tomar posse e viver cura divina. Amém? Fica na paz, não deixa de acompanhar diariamente o conteúdo do canal, que você seja edificado por cada mensagem. Amém? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.